E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema que tá polêmico, que tá bombando aí nas redes sociais, em todos os lugares onde a gente olha. Inclusive é um dos tópicos do Google Trends para procura desse assunto. E como que o nosso canal fala de gestação, a gente vai falar sobre varíola do macaco em gestantes. Especificamente um documento que saiu, que foi a nota 46 do Ministério da Saúde, de tudo que envolve a gestante e essa doença, e todas as autorizações do que pode acontecer na gestação. Então acho que é um tema super importante, a gente fez uma procura bem grande. A verdade é que a gente não tem grandes publicações ainda, tudo que a gente vai falar, muita coisa do que a gente vai falar que é jornalismo, são relatos de caso, desenvolvimento e algumas coisas, mas já existe uma diretriz ingrávida. Eu acho que esse é um assunto que o canal vai atualizar uma vez por mês, talvez uma vez nos próximos 3, 4 meses a gente pode trazer algumas outras coisas quando saírem, mas hoje a gente vai trazer a nota técnica do Ministério da Saúde e tudo que envolve a gestação, beleza? Pessoal, deixa o like no canal, aproveita para curtir, se você chegar no final do vídeo e não gostar, você tira o like, mas se inscreva no canal, tudo que está relacionado à gestação, à gravidez, fertilização in vitro, nosso canal fala, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, então a gente está falando da varíola do macaco, né? Essa é uma doença que em inglês a gente chama de monkeypox, que a gente está procurando em vários lugares, tem muita gente falando. Aí um pouco já na minha opinião, antes de falar um pouco mais sobre a doença, eu acho que tem um alarme muito grande, porque a gente acaba de passar uma pandemia por vírus, aparece um outro vírus, mas a transmissibilidade dele é bem menor. Então eu queria começar falando um pouco do que é a doença, quais são os principais sintomas, para depois a gente focar um pouco mais na gestação, beleza? Bom, o que é então? A varíola é uma doença viral que basicamente é caracterizada pelo contato, por desenvolvimento da doença por contato. Então, como que pega a doença, Luiz? Basicamente com contato com pessoas contaminadas e principalmente 95% dos casos através de DSTs. Então, o CDC, vários lugares que são responsáveis, né? O que é o CDC? É o Center for Disease Control and Prevention. O CDC é um órgão muito importante para controle populacional de doenças. Ele fala que é considerada uma DST, e o próprio Ministério da Saúde também fala que pode ser considerada uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque se você tiver relação, você tem grande passagem de secreções. Então, a varíola do macaco ela é passada através de contato de pele doente, que contém o vírus, as lesões doentes, ou secreções durante a relação, que você pode entrar em contato e pegar a doença. Ou grandes secreções respiratórias, então gotículas, por exemplo, que passam de uma pessoa infectada, podem contaminar também as outras pessoas, beleza? Então grandes secreções respiratórias, secreções ali genitais, pelo órgão genital, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, ou contato com as doenças, beleza? Então essa é a varíola do macaco. A varíola do macaco ela tem basicamente grandes sintomas como qualquer outro grupo dessas infecções virais, como as doenças de influenza, as doenças de Covid. Então o CDC, por exemplo, coloca sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular. Isso tudo é muito característico dessas doenças virais, né? Outras coisas, palpar linfonodo. Então o linfonodo a gente sabe que é o sistema faz parte do sistema linfático do corpo, que é um sistema que combate, tem todo um turnover linfático, mas tem muitas células do sistema imunológico. Então todas as infecções têm respostas de linfonodo, então você consegue também palpar linfonodo e caracteristicamente, às vezes 3 semanas depois, ou às vezes o prazo depois, você pode desenvolver as lesões cutâneas. As lesões cutâneas elas coçam bastante, né? A gente tem visto vários relatos das pessoas que coçam, mas muitas vezes são negligenciadas, parece uma espinha, forma-se um abscesso ali pequeno. A gente separou algumas fotos que são publicadas na internet, nesses centros de doenças, tanto na CDC quanto na Anvisa, para mostrar aqui para vocês como são as lesões de pele características da varíola do macaco, beleza? É uma doença que apareceu na África, né? Ela não é uma doença que apareceu agora, ela tinha as transmissões muito locais, pessoas que moravam dentro das casas na África, comunidades locais, e aí a doença aumentou muito o número, que causou uma preocupação muito grande. Apareceu na Inglaterra, depois apareceu na Espanha, né, como tem muito contato da África ali com
com a Europa. Apareceram os primeiros casos na Europa e depois apareceu nos Estados Unidos e a gente já tem no Brasil, né? Luiz, quantos casos a gente tem no Brasil? A gente realmente não sabe ao certo, mas já está cadastrado mais de 1000 casos no Brasil. Então a gente já tem 1000 casos. Então a gente acha que vai acontecer. Luiz, tem caso em grávida? Então vamos falar agora especificamente das grávidas para focar, que é o nosso objetivo aqui no vídeo. Então a gente já falou como pega a doença, quais são os principais sintomas. Agora vamos falar dessa norma técnica em gestante, beleza? Então a nota técnica 46 especificamente ela dita sobre o monkeypox, né, a doença monkeypox, ou seja, a doença do varíola do macaco, em gestantes. Então vamos lá, o que o Ministério da Saúde fala? Primeiro ele descreve um pouco das lesões, fala um pouco dos sintomas, mas especificamente em grávidas. A gente não tem grávida infectada no Brasil ainda, e só para vocês terem uma ideia, a gente vai soltar esse vídeo hoje, dia 4, quando a gente está gravando aqui, mas 6 dias atrás apareceu o primeiro caso nos Estados Unidos. Então isso é muito recente, 6 dias atrás a primeira gestante com varíola do macaco, e até agora, pelo que a gente sabe, não tem uma gestante infectada pela varíola do macaco. Então as primeiras orientações, como qualquer outra pandemia ou endemia que pode se tornar uma pandemia e que pode passar através de secreções, é lavar bem as mãos, cuidar da higiene local. Se você tem alguém que tem contato, por exemplo, o Ministério da Saúde fala para você ficar afastado por pelo menos 41 dias desta doença. Então se a gente descobre alguém, existe um isolamento. Então olha, isolamento, higiene com as mãos, uso de máscara, evitar relações sexuais com múltiplos parceiros que podem ter a doença. Então isso tudo são orientações, a gente não pode falar genéricas, mas são orientações que servem para grandes infecções virais, para as infecções virais que podem acometer mais pessoas. Então isso especificamente está na nota técnica do Ministério da Saúde, as grávidas devem respeitar. Então toda vez que você começa um pré-natal, a gente sempre fala para a grávida, olha, não vai em show, não vai em hospitais onde tem muita gente doente, evite aglomerações, tudo funciona para a grávida, faz todo sentido do mundo, não se expor a alguns riscos adicionais, tá bom? Assim como outras doenças, H1N1, H3N7, Covid, monkeypox, todas essas doenças elas têm características comuns de serem populacionais e a transmissão muitas vezes com contato próximo. Então evitar contato próximo com pessoas que são suspeitas e principalmente ficar de olho nas lesões ali das pessoas que podem ter infecção. Se por acaso você descobrir alguém ou algum familiar, essa pessoa vai ser isolada e você evitar por 41 dias, beleza? Tem uma característica importante da monkeypox que você entra em contato e você desenvolve doença às vezes 3 semanas depois. Então dá tempo dessa pessoa transmitir, o que pode tornar um pouco mais difícil esse controle, beleza? Bom, o que o Ministério da Saúde fala especificamente para as grávidas? As orientações que eu já falei, usar máscaras, evitar contato, lavar bem as mãos, uso de álcool, evitar relações sexuais, se possível, com múltiplos parceiros, beleza? E que mais? O que fazer no primeiro trimestre? Muito do que o Ministério da Saúde colocou na nota técnica dele realmente o que a gente faz em gestantes normalmente. Então ele orienta, por exemplo, no primeiro trimestre, fazer um bom ultrassom morfológico. E se você tiver caso de gestante com monkeypox, fazer um ultrassom para olhar a morfologia a cada 4 semanas depois da infecção, tá bom? Uma coisa importante, controlar bem no terceiro trimestre a vitalidade fetal. Isso foi uma coisa que a gente viu muito no Covid, gestação. Muitas vezes a paciente teve Covid no começo da gestação e a gente vai ter insuficiência placentária bem no final da gestação. Tive alguns casos de restrição de crescimento, insuficiência placentária, oligoâmino, das pacientes que pegaram Covid. A gente não acha ainda, não tive nenhuma paciente com monkeypox. Se vocês estão assistindo o vídeo e tiverem monkeypox, eu faço questão de atender vocês para ter um pouco de experiência no assunto, acho que vai ser interessante. Se Deus quiser, não vamos ter, né? Acho que esse é um pouco da visão médica da coisa, né? Proteger as pacientes. Mas basicamente é isso, acompanhar bem os ultrassons morfológicos, isso está no Ministério da Saúde, fazer um eco fetal, né? A gente realmente não sabe ainda quais são as repercussões no feto, não parece ter muita repercussão, essa frase o Ministério da Saúde coloca ali também, né? Não se sabe ao certo realmente qual a infecção, qual que é a repercussão fetal, mas a gente não acredita que tenha grandes repercussões fetais, por exemplo, como as malformações, esse tipo de coisa.
Basicamente existe o risco, a gente realmente não sabe ainda, mas esse risco parece ser pequeno. E uma coisa que o Ministério da Saúde colocou nessa nota técnica, é que não é necessário puncionar a barriga da mãe ali para tirar um pouco de líquido amniótico para dosar a carga viral no líquido. Esse é um exame que a gente fazia, né? Hoje em dia a gente evita fazer em várias situações. Existe o NIPT, que é um teste super novo, mas o Ministério da Saúde não orienta a puncionar a barriga para saber a carga viral e saber se existe infecção intraútero para tomar alguma conduta, beleza? E acho que o último ponto que eu queria falar, então não existe um tratamento específico ainda, a gente não orienta acompanhar, fazer biópsia de nenê, acompanhar com ultrassom, evitar contato, e acho que o ponto mais importante, que é o final do vídeo aqui, o Ministério da Saúde não orienta a vacinação em grávidas por enquanto, tá bom? A gente não tem estudos em grávida, então a grávida não pode tomar a vacina. A gente sabe que a vacina está chegando no Brasil, mas a grávida não deve tomar a vacina para essa doença. A gente não tem essa informação ainda, beleza? Lactantes e bebês, por exemplo, está um pouco na norma técnica, basicamente são as mesmas informações. Usar máscara, evitar contato e assim por diante. Beleza, pessoal? Queria trazer esse tópico aqui para vocês, monkeypox na gestação, todas essas orientações que eu trouxe, todos os cuidados no pré-natal, fazer o morfológico, não esquecer do eco fetal, acompanhar de 4 em 4 semanas por ultrassom e não tomar a vacina, principalmente isso que o Ministério da Saúde falou, o CDC e algumas outras pessoas. Valeu, pessoal, espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos que a gente traz, dos assuntos que a gente traz. Queria te pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Se você conheceu uma grávida que está bem no comecinho, encaminhe esse vídeo para ela, que acho que pode ajudar em algumas coisas. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.